Com a palavra, vereador Cláudio Barpi. Quero saudar Vossa Excelência, o presidente Everaldo Di Berti, os demais colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que se faz presente. Quero aqui dizer o seguinte, que ninguém está discriminando, ninguém está partindo para um outro lado, apenas, conforme disse o vereador José Giovenardi, nós precisamos analisar os projetos conforme a luz da legalidade. Então nós não podemos aqui correr o risco de aprovar um projeto e depois termos que votar aqui a um veto. E nós também nos precavemos, pois não somos formados no direito, mas sim, nós temos competentes assessores jurídicos aqui na casa e nós nos munimos de solicitar para que fizesse um estudo e emitisse um parecer para a nossa comissão também. É por isso que eles estão aqui, não é um só, nós temos dois e temos outros que também são formados como advogados e são até vereadores, no caso da vereadora Maria Tereza. Nós também queremos aqui dizer que eu passei muitos anos de minha vida sendo professor em diversas escolas. E sempre na grade curricular, lá existe uma disciplina chamada ensino religioso, certo? Não está lá falando da religião dessa ou daquela, mas os professores, eles trabalham essa disciplina com todos os alunos, de uma forma eclética, não privilegiando uma religião, uma seita, e nem denigrindo a outra. Certo? Então, quer dizer, a Bíblia é o livro mais vendido, mais importante que a gente tem no sentido religioso. Então, nós temos ele como base também para alimentar a nossa caminhada, a nossa fé. Agora, nós pegarmos esses textos que muitas vezes são de um conteúdo bastante difícil de ser entendido, por isso não é um livro de história, não é um livro de geografia, não é um livro de língua portuguesa, em que você consegue fechar um entendimento. Ele é tão aberto que qualquer página que você abrir, você está falando da atualidade e cada um tem a sua interpretação e que precisamos respeitar. Eu lembro que trabalhando em sala de aula, tínhamos alunos que não aceitavam ouvir a aula de ensino religioso, eles têm o direito de pedir para ausentar-se da sala de aula. Isso era dado e continua hoje, também tenho certeza disso. Então, por isso é de que nós estamos apenas nos precavendo da legalidade. Apenas isso. O projeto está aqui dizendo até que as entidades, as escolas públicas e privadas do município. Então, como que o município vai legislar sobre algo que não lhe compete? Quem compete a legislar sobre uma unidade escolar que não pertence à rede municipal é uma lei maior. E essa lei maior não está prevendo isto. Então, por isso, muita calma, com muita tranquilidade, a gente procurou fazer o estudo, demoramos um pouco, esse projeto chegou na casa dia 19 de fevereiro, hoje nós já temos dia 2 de maio, porque a gente fez todo esse estudo para poder chegar aqui e votar o parecer com tranquilidade, a fim de que não venhamos a cometer um erro e depois termos que fazer a reparação. Somente isso. Então, aqui em nome dos colegas também que já falaram, a nossa posição é essa devido à questão da legalidade. Sendo legal, tem o meu apoio. Não sendo, nós temos que ser coerentes com isso e é para isso que a população nos escolheu, para que a gente seguisse as leis e é isso que estamos fazendo. Seria isso, obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Vanirto. Saudar o presidente, colegas vereadores, vereadoras, público, rádio ouvintes. Senhor presidente, projeto, ele é polêmico. Eu acho que o próprio jurídico da casa deu parecer contrário, onde que a Câmara, ela não tem esse poder de nós estar criando uma lei específica para as escolas. A gente tem que interpretar isso para depois a gente não estar incorrendo num erro e pagar aí fora pelo que acontece. Como houve a situação daquele outro projeto do colega, também já foi retido, eu vejo que tem umas coisas que a gente tem que rever. A intenção do vereador não é ruim, a intenção é boa, vereador, só que infelizmente
Nós não podemos estar criando essa lei. A intenção é boa. Como nos antecedeu aí o vereador, o Barp, era nessa linha que a gente queria ir, senhor Edmar. Existe, só assim, de repente não está sendo cumprido, mas existe a aula de religião. As escolas têm, de repente, acompanhar mais de perto, existe, os professores teriam que estar daí mudando esse esquema todos os dias. Eu acho que não seria legal. Infelizmente a gente não pode, senhor Edmar, não é nada contra o senhor, existe o parecer jurídico da casa contrário ao projeto. As comissões derem, não é nada pessoal contra o senhor, vereador, a intenção é boa, mas infelizmente a gente está impossibilitado. Não compete a nós estar fazendo esse tipo de lei, essa ação. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Vanirto. E agora com a palavra o vereador Cássio. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, a todo o público que nos prestigia, em especial ao Exército Brasileiro, cumprimento especial também aos radiovintes e aos internautas. Gostaria de primeiramente justificar aqui, primeiramente parabenizar o vereador Odemar Marques, por ter pensado em um projeto para ofertar a palavra de Deus para o coração de todas as pessoas do nosso município. Esse foi o sentido do projeto do seu Odemar. Se ele é constitucional ou não, estamos discutindo agora, mas só pelo fato do vereador se preocupar com isso, fica aqui o meu registro público de parabéns, vereador Odemar. Em uma sociedade em que se perde os valores a todo momento, em que se não respeita o próximo, em que não se tem amor ao próximo, Vossa Excelência, com 86 anos, está dando um grande exemplo para todos nós, para seguirmos esse caminho. Infelizmente, essa questão constitucional não nos deixa ir à frente, mas fica aqui um grande legado, um grande exemplo que o senhor está fazendo para toda a comunidade Miguel Estina. Eu falo isso porque sou criado numa família de bastante fé e bastante devota. E, aliás, falo com um aperto no coração porque no sábado passado perdi o meu avô. E meu avô foi primeiro ministro da Igreja Católica do bairro Santa Rita. E ele nos ensinou desde pequeno a importância da palavra de Deus. Então fica aqui o meu registro, que não é pelo meu coração esse voto, mas é pela questão da constitucionalidade que não se pode votar esse projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Cássio. Agora com a palavra o vereador Graci. Dispensando os cumprimentos na mesa, fazendo um cumprimento especial a todos os radiovintes, com certeza estão nos escutando, um assunto bastante importante, polêmico, mas que precisa ser discutido. Também aqui da mesma forma, como o vereador Cássio me antecedeu, parabenizar aqui ao vereador, colega vereador Odemar, por ter essa iniciativa, Odemar. A sua sugestão, ela é muito prudente hoje e necessária. Mas, devido a essa questão mesmo de legalidade, que o projeto está com dificuldade aqui e terá que ser discutido. Eu não faço parte aqui das comissões que analisou o projeto, nem eu, nem o colega vereador Wagner, e nem também o senhor também, não fez parte da Comissão de Finanças e Orçamento, mas a gente acompanhou a tramitação desse projeto na Câmara. Dizer que nós não estamos aqui falando para a população que não é para continuar lendo a Bíblia Sagrada. Com certeza hoje, a nível de mundo, é o livro mais lido, ele é mais vendido no mundo todo. E ali ele traz grandes ensinamentos, em especial para os dias que nós estamos vivendo hoje. Também sou católico, faço parte lá na minha comunidade há mais de 20 anos da liturgia lá também, e respeito a todas as religiões, por isso que nós temos que olhar sempre o que é legal e o que não é nos projetos. Então, dizer para a população que continue sim lendo e vivendo o que diz a Bíblia Sagrada, que com certeza lá tem muitos trechos importantes para nós, em especial para as famílias, e que hoje vem a calhar que precisamos de tanta coisa, tem tanta situação que está acontecendo no mundo todo, e que ali na Bíblia, se você ler, saber interpretar, terá sim um caminho com muito mais segurança, em especial aqui unindo as famílias.
Então, aqui deixar o meu registro, como eu falei, não fiz parte das comissões que avaliou o projeto, mas por uma questão, inclusive, com parecer jurídico aqui da casa também, assinado pelos nossos 2 advogados aqui também, inclusive também com jurisprudências, que eu torno esse projeto inconstitucional. O meu voto será contrário, então, favorável ao parecer e contrário ao projeto. Depois acredito que não vai ser nem discutido, mas não contrário à ideia e à intenção do colega vereador Aldemar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Carlos Graça. Agora com a palavra a vereadora Silvia. Cumprimentar respeitosamente o presidente da Câmara de Vereadores, colega vereador Everaldo Gilberti, cumprimentar os demais colegas vereadores, a colega vereadora Maria Tereza, cumprimentar de uma forma muito respeitosa também o Coronel Vaz e os demais integrantes da corporação, cumprimentar os funcionários desta casa, as pessoas que estão nos acompanhando pela rede Peperi, pelas redes sociais e as pessoas que vão acessar posteriormente, então, ao áudio desta sessão legislativa. Dizer que durante mais de 30 anos eu estive em sala de aula, professora, e eu realmente concordo com os colegas que me antecederam que nós precisamos voltar a buscar a palavra de Deus, nós precisamos voltar a exercitar mais a nossa espiritualidade. Muitas pessoas estão se perdendo, sim. As famílias não estão dando conta, e não estou culpando a família, nós precisamos voltar a conversar entre família, e independente de religião, nós precisamos voltar a repensar o que de fato são os valores que a família precisa preservar. E dizer mais, que eu acredito que essa questão da Bíblia, da parte específica da religião A ou B, do que a pessoa pretende prosseguir posteriormente, ela deve ter os primeiros ensinamentos lá na família e não na escola. Pelo fato de ter tido essa experiência durante todos esses anos em sala de aula, eu quero dizer que é uma missão muito árdua para o professor estar diante de 20, 30 crianças e que cada uma delas é educada de uma forma diferente. Falar sobre os conteúdos que já estão em sala de aula, queiramos ou não, é complexo. Eu coloco, por exemplo, nós precisamos tratar e não colocar debaixo do tapete a questão da violência doméstica, a questão do bullying, a questão de assédio, enfim, outros problemas que são emergenciais. E a gente muitas vezes não sabe como tratar, porque cada ser humano é único. E cada família educa seu filho, sua filha de uma forma diferente. E quando se juntam aquelas 20, 30 crianças, a gente saber administrar o conteúdo, sem querer determinar, sem querer obrigar que eu seja a detentora do saber, não é algo fácil, gente. Eu gostaria, sim, de analisar entre nós, colegas aqui, vereadores. A gente acho que nunca conversou sobre religião. Eu não sei da religião dos meus colegas. Por isso que eu tenho que ter cuidado para não ofender ninguém. Eu preciso respeitar. Quando eu digo isso, eu quero dizer que realmente o aluno tem o direito de não participar de uma aula de ensino religioso. E já é um direito dele. Então imagina com essa lei agora, por melhor que seja a intenção, ela está determinando a leitura de trechos bíblicos nas escolas públicas e privadas. Gente, é uma responsabilidade muito grande, além de entender, de acordo com o parecer jurídico, que não é constitucional, né? Eu acredito que nós teríamos muito mais problemas nas escolas do que, de fato, o auxílio, digamos, ou a retomada da espiritualidade. Por quê? Vou dizer de novo, por melhor que seja a intenção do seu Odemar, eu conheço a pessoa do seu Odemar e eu sei que ele vinha trazendo, inclusive, aqui para a Câmara, a Bíblia e o Inário quase que todas as noites. Eu sei disso. Então a gente não está desrespeitando isso e nem desrespeitando a idade dele. Eu só quero dizer que, considerando que tem este parecer, que é inconstitucional, e pela experiência que eu tenho em sala de aula, que eu tive em sala de aula, eu quero dizer para vocês
que é muito complicado. É muito complicado lidar naquela diversidade presente em sala de aula. O professor precisa fazer o papel de psicólogo, de amigo, muitas vezes de médico, quando as crianças se machucam, quando as crianças se esfolam, quando as crianças caem, e por aí vai. Então, assim, além disso, nós temos os conteúdos que estão na grade curricular. Em muitos momentos, quando eu não estive aqui como vereadora, eu lembro que alguns colegas queriam inserir determinados temas, determinadas aulas na grade curricular. Gente, não é só votar aqui e dizer que agora vai passar a valer. Precisa haver toda uma discussão com os envolvidos, precisa passar pelo Conselho Municipal de Educação. Todas as tratativas precisam ser respeitadas e consideradas. Então, eu quero dizer que nós teremos só problemas e desgastes. Mas eu quero que fique bem claro aqui. Eu sou católica, mas eu respeito todas as religiões. Eu frequento e admiro muito o trabalho que as igrejas evangélicas fazem. Nós precisamos, de fato, praticar a palavra. Nós precisamos. Mas nós adultos precisamos voltar mais as nossas ações para a Bíblia, para a espiritualidade, independente de religião. Se nós adultos estivermos convictos, evidentemente nós saberemos orientar os nossos filhos, porque essa educação precisa iniciar em casa. Então, dizer que, diante disso, e considerando que em outros locais já foi criada essa lei e que também foi considerada inconstitucional, e considerando que eu recebi vários telefonemas de professores, servidores da educação, muito preocupados, porque a partir do momento que é lei, vão ter que executar, e como é que vai executar se dentro de uma sala de aula tem 10, 12 religiões diferentes? Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora, e agora com a palavra a vereadora Maria Tereza. Quero cumprimentar aqui o Vossa Excelência, vereador Diberti, presidente desta casa, os colegas vereadores, a colega vereadora Silvia, ao público que se faz presente, aos radioouvintes e aos internautas. Quero cumprimentar meu colega, Dr. Kirk Lauschner, parabenizá-lo pela presença, pelas palavras, pelo estudo, pelos ensinamentos, e por marcar uma posição tão importante quanto é a da população presente na tribuna aqui nesta casa, que é um direito assegurado pela nossa lei orgânica, pelo nosso regimento interno especialmente, e convidar a toda a população que quiser fazer como o Dr. Kirk na noite de hoje, pode se inscrever para ajudar-nos a debater temas tão importantes. Nesta casa, nós temos tido a oportunidade de aprender muito com muitas iniciativas de leis. Muito embora nós, Dr. Kirk, nós tenhamos como nossa grande ferramenta, desde o primeiro dia de aula na Faculdade de Direito, a Constituição Federal, é essa vivência que faz com que a gente se aproxime realmente da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade das ações, das iniciativas. Esse é o papel principal do legislador. E por isso também quero cumprimentar, parabenizar o vereador Odemar Marques. E eu, para ser sincera, porque ele sabe que eu sou muito sincera, não é pelo teor, pelo conteúdo do seu projeto, o qual inconstitucional ou constitucional eu seria contrária, igual. Porque o teor dele, eu não concordo com esse teor. Mas eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, por tentar produzir uma lei. Porque num tempo de copiar e colar, como nós vivemos, é muito simples, é muito fácil jogar ao vento as coisas e muitas vezes colocar a culpa até na própria população, no povo, nas pessoas, que as leis pegam ou não pegam por culpa das pessoas ou por culpa até das autoridades. As leis pegam ou não pegam se a população, tanto mais a população fizer parte da elaboração desta lei. E por isso o papel do Dr. Kirk hoje, fazendo esse contraponto à sua iniciativa, é de fundamental importância. Não somente pela análise jurídico-constitucional que foi trazida pelo Dr. Kirk, mas também pela sua opinião de pai, pela sua opinião de pessoa.
Nós temos um parecer jurídico e que seria muito fácil para nós simplesmente dizermos, o parecer jurídico da casa opina que é contrária, né? Contrário, nós temos que votar contrário e pronto, né? Mas não, eu quero fazer uma reflexão aqui, porque nós estamos vivendo num momento no país que este projeto, ele está indo de encontro contrário ao que o governo federal tem dito. Disse na sexta-feira, dia 26, que o presidente e o ministro da Educação falaram. E que diz o seguinte, eles vão cortar, a intenção do governo Bolsonaro é cortar os investimentos nas universidades de filosofia e de sociologia. Por quê? Porque, são palavras do ministro da Educação, contenção de recursos para as duas áreas do conhecimento, ele diz que, aspas, a função do governo é respeitar o dinheiro do pagador de imposto, fecha aspas. Pois abre aspas. Então, o que a gente tem que ensinar para as crianças, para os jovens, são, primeiro, habilidades de poder ler, escrever, fazer contas. Para o ministro também é importante ensinar um ofício que, aspas, gere renda para a pessoa, bem-estar para a família, que melhore a sociedade em volta dela. Esse é o pensamento, eu diria, mecanicista do atual ministro da Educação. Eles querem cortar investimento em filosofia, nas faculdades de filosofia e de sociologia. Ora, se cortarmos investimentos nessas duas áreas, nós teremos menos professores que ensinarão as pessoas a pensarem, as crianças a refletirem. E, contrariamente, senhor Odemar, colega vereador, o senhor propõe a leitura de um texto bíblico para justamente que as pessoas pudessem pensar mais, seja num Deus, seja, quer dizer, contrário àquela visão mecanicista do governo Bolsonaro. Eu não sou nem a favor a tese do atual ministro da Educação, eu acho que nós temos que continuar com as faculdades de filosofia e de sociologia, porque nós precisamos de seres pensantes. Porque o ser trabalhante vai ser depois dele ser pensante. Primeiro ele tem que aprender a pensar, primeiro ele tem que saber ler e escrever, sim, mas pensar. E se nós quisermos, senhor Odemar, chegar próximos de Deus, do Criador, nós podemos ter outros caminhos além da leitura bíblica, que eu também acho importante, mas dentro da sua casa, na sua igreja. Nós podemos ser apreciadores ou músicos, porque a música eleva a alma. E isso é uma forma. Hoje, nas escolas, nós temos uma legislação, é uma forma de chegar mais próximo de Deus. Hoje, nas escolas, nós temos uma disciplina, e é obrigatória, de música. Mas nós não vemos isso sendo executado. Meus filhos, Dr. Kirk, um já se formou, já crismou, a outra tem 12 anos e está na catequese. Nós assistimos vídeos, nós lemos a Bíblia, nós estudamos tantas coisas, e na disciplina de ensino religioso, meu filho descobriu o hinduísmo. Sou eu que vou dizer para ele que o hinduísmo não presta? Ele está descobrindo. Mesma coisa a minha filha que diz que não quer estudar religião. Mas isso é agora. Só que se nós tirarmos do professor o tempo de estudar, vamos voltar ao governo federal, de aprender a ler, fazer contas, né? Ou se fosse o caso, estudar as leis dos homens e das mulheres, que muitas vezes nem homens e nem mulheres respeitam. Chegar próximo a Deus é respeitar as leis no meu entendimento. É respeitar o seu funcionário, é não praticar nenhum tipo de arbitrariedades com as pessoas, é defender a ecologia, o meio ambiente. Isso para mim é chegar perto de Deus. E a leitura bíblica deverá ser feita por quem entender que deva ser feita, na casa, no espaço da família e na igreja. Porque nesse ponto, aí sim eu me rendo. As igrejas têm feito um papel fundamental na doutrinação dos pequenos. Isso todos nós sabemos.
Em qualquer religião tem o espaço do pequeno, da criança, aprender. Lá é o espaço. Na escola, nós devemos aprender a pensar, a ler, a fazer contas. E sim, no ensino religioso que é considerado hoje, que ainda não caiu, né? Aprender um pouco de cada religião, ou de nenhuma religião. Mas isso, senhor Odemar, o seu projeto, com todo respeito, independentemente, ele é inconstitucional, mas eu poderia aqui fazer uma média até com o senhor. Mas eu não vou fazer média, porque eu acho que a gente tem que ter o direito, a família tem que ter o direito de escolher que tipo de Bíblia, que tipo de religião, que tipo de orientação religiosa ou de nenhuma orientação religiosa vai dar para os seus filhos. E na escola ele tem de saber aprender a pensar. Se as crianças, se os adolescentes hoje não respeitam as leis, é porque eles estão vendo adultos que não respeitam as leis. Eles estão vendo governantes que não respeitam as leis. Eles estão vendo uma sociedade consumida pelo consumismo. E isso não há Bíblia que salve. Isso é uma questão filosófica e de como o ser humano se vê na própria sociedade. Por isso, eu quero aqui dizer que na nossa Comissão de Educação e Cultura fizemos a análise com base no parecer jurídico, mas eu pessoalmente também com base naquilo que eu pretendo, que eu entendo como sendo fundamental na educação escolar dos meus filhos. Porque na educação geral, aos meus filhos, eu poderei ensiná-los a religião. Mas isso vai depender do que eu, como mãe, decido para os meus filhos. É isso, muito obrigada.